Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta a mais um episódio do videocast Planos Seguros com a seguradora ALM Seguro para Todos. Aqui, você sabe, a gente te dá dicas de como viver bem e também de uma forma mais longa. Quem sempre me faz companhia é a Head de Marketing da seguradora ALM, Cris Jacier. Obrigada, Cris, mais uma vez por estar aqui comigo. A ALM que agradece, né? É sempre um prazer estar na Band e com a jornalista Maria Eduarda. E hoje a gente vai realmente falar sobre longevidade. E para isso, nada melhor do que trazer um especialista nessa área, o médico formado em cirurgia plástica e especialista em longevidade, Luiz Talage. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso videocast. Tenho certeza que você tem muito para contribuir nesse assunto. Tem vários artigos, vários livros que trouxe também aqui para mostrar para a gente. Obrigada, viu, por ter disponibilizado um tempinho para estar aqui com a gente. Que agradecer sou eu. É um prazer imenso estar aqui compartilhando nossos conhecimentos com a plateia. Vamos lá, para a gente começar, me conta um pouquinho de você, como que você começou a estudar a longevidade, como que você entrou nesse meio e foi se desenvolvendo ao longo da sua carreira. Bom, é uma pergunta super interessante. Embora tenha alguém que não acredite, quando eu tinha 2 anos de idade, eu falei na minha casa que eu ia ser médico. E, de fato, eu pedia brinquedos de médico, que eu conservo primeiro ainda, que está num estado maravilhoso. Que legal. Aí, com 16 anos, eu entrei para a Faculdade de Medicina na PUC do meu país, na República Dominicana, que é a Pontifícia Universidade Católica Madre e Maestra. Depois, eu li uma matéria sobre cirurgia plástica. Primeiro eu assisti uma novela, porque minha mãe assistia novelas, e assisti uma novela com Antônio Fagundes, O Dono do Mundo, As influências da família que aí, né? coincidiu com uma cirurgia que no internado, no hospital universitário lá, eu vi de lábio leporino. Aí falei, nossa, que lindo, uma ação de devolver um sorriso para uma criança que traz felicidade para a família completa. Aí li uma matéria na revista muito interessante sobre o professor Pitangui. Aí eu falei, eu vou para o Brasil para fazer cirurgia plástica. E eu cheguei aqui com 25 anos para fazer cirurgia plástica e com 30 tinha me formado em cirurgião plástico, como cirurgião plástico. Depois de fazer tantos corpos seriados, tantos narizes arrebitadinhos, tantas faces rejuvenescidas, sabe que vem aquela fase da quarentena, você faz 40 anos e pergunta-se, estou feliz com o que eu tenho feito até o momento? E eu me replantei, eu falei, gente, eu queria fazer medicina para curar pessoas e eu não curei ninguém até hoje. Você vê que a gente recauchuta, levanta, adiciona, tira, etc. E a cabeça continua a mesma. O corpo por dentro continua evoluindo a cronicidade da velhice. Então, aí eu comecei a pesquisar, assistir vídeos de expoentes famosos no mundo na área de reposição hormonal, e longevidade, estilo de vida, e me matriculei num mestrado da Universidade de Sevilha em Medicina Anti-Envelhecimento e Longevidade. Me formei como especialista nisto. Fui convidado para ser professor de Bioquímica do Envelhecimento na universidade, que até hoje sou catedrático dessa universidade. E então, com meus estudos, comecei a publicar livros ao respeito. E estamos nessa área, no momento, felizes e contentes. Gente, é incrível, né, essa história. E assim, você é uma vocação, né? Você é um case vocacional. Porque Isso criança, você já descobriu sua profissão. Isso é raro, né? É uma exceção, mas é aquilo que chamamos de vocação. E eu acho, você realmente abordou um tema que quem não quer ficar mais jovem, né? O envelhecimento é algo que cada vez mais, no mundo que vivemos, a beleza e você... Ninguém quer envelhecer. Então, a beleza está sendo cada vez mais com os procedimentos estéticos, né? Que cresceram, inovaram, a tecnologia está incrível nesse segmento. Então, é assim, a gente quer saber tudo, o que é possível fazer, o que é necessário, intervenção cirúrgica, mas todo mundo quer saber o segredo do rejuvenescimento. Homens e mulheres, né? Tem que ser sacrifício, e a parte que as pessoas não querem assumir. Queremos ficar no sedentarismo o dia todo, assistindo seriados, sim, com um negócio aqui no ouvido, assistindo reels no Instagram, e então ninguém bota de sua parte. Queremos pegar o elevador, não queremos andar da escada normal,
Ninguém quer fazer esforço nenhum nem sacrificar o paladar, nem sacrificar os prazeres fúteis da vida. Por exemplo, eu falo para as pessoas, se você quer estar saudável, e espero que não me levem a mal, porque este é um meio de comunicação, não consumam nada do que é anunciado na televisão. Porque se você quer um corte de carne bom, uma coisa orgânica, e você vai no supermercado, ele não está na frente, ele está escondido. E está na geladeira, na parte mais alta, que se você baixinha não alcança. Nem consegue enxergar que está ali. Porque é uma conspiração da farma e da indústria alimentária ou alimentícia, que o que querem no final é pessoas doentes. Então, por exemplo, a história do meu primeiro livro no ramo da longevidade. A minha filha, que tem o seu nome, Maria Eduarda, Falei, ótimo gosto. ela nasceu em Miami. E o que está exposto às crianças? Com aquelas caixinhas que tem aquelas companhias de comida rápida, que colocam um brinquedinho, umas cores chamativas, para eles ficarem, eu quero isso, e você está envenenando a criança. Então eu fiz este livro, como esse fiz para minha filha, esta no caso seria ela. Claro, foi um desenho de uma pessoa especialista em criar coisas infantis. E explicando o porquê de cada coisa, quais os grupos alimentários, o que envenena, o que faz bem para a saúde. E uma conclusão muito legal, porque a gente vem do Paleolítico. E no Paleolítico comia-se pouco. Agora é que tem umas teorias, faz uns 20 anos atrás, falava que tem que comer 5 ou 6 vezes por dia pequenas rações. Sim. Mentira. Olha o interessante do final. É uma mensagem implícita que tem que se mexer, deixar a tableta, respeitar o meio ambiente, cuidar dos animais e dos maiores. Então, isso que está se perdendo agora no mundo. Então, é voltar às origens. O que fazia esse caçador naquela caverna? Ele saía quando saía o sol e ele descansava bem porque ele entrava quando o sol deitava-se, né? A pôr do sol. Certo. Então, essa família não tinha nada eletrônico mas eles não saíam daquela caverna para comer farinha temperada com açúcar. Sim. Nem aqueles caramelos daquelas companhias famosas de café americanas que agora estão na moda, que nada do que eles vendem é saudável. Ele saía, agradecia a Deus e saía pelos montes andando descalço. Porque andar descalço, que chama-se grounding, que está na moda agora, que tem imensos benefícios para o corpo, seja na grama ou na areia, porque você descarrega e se recarrega de energia positiva. Isso está demonstrado cientificamente. Olha. Então ele bebia água de manancial, ele parava num rio que estava limpo, porque não tinha contaminação ambiental faz 10.000 anos atrás. E de repente tinha uma frutilha de um bosque assim de temporada. Mas ele saía a procurar uma pequena presa de proteína para a família. Mas isso não queria dizer que ele ia na esquina, não tinha rua. Ele saía andando e de repente arrumava um roedor, um peixe, um ave, que jogava uma pedra e pronto. Então, o que queria dizer isto? Que não comia proteína 3 vezes por dia, nem 4. Como querem nos impor. Então, é muita informação para tão pouco tempo, mas teve pessoas que quiseram potencializar e roubar, sequestrar o nome do paleo, e faz uns 10 anos, não lembram, a dieta paleo. Mas a dieta paleo não é um produto que eu vendo num plástico com esse nome para ganhar dinheiro, não. É um estilo de vida. E isso que as pessoas têm que entender. Não é a dieta da Maria Eduarda, não é a dieta da Cris, nem a do Luiz. É a do paleo, de onde a gente vem. E a gente voltando a fazer isso dessa época, a gente vai arrumar ou conseguir ou alcançar a longevidade. E é como até você disse no início, né? É algo muito, não é só tratar fora do corpo da pessoa, mas sim a mente. Acho até interessante você começar escrevendo um livro até para crianças, porque hoje talvez seja, por mais que os adultos também sejam muito alvo desse tipo de propaganda, ou desse tipo de busca, principalmente com os inúmeros procedimentos cirúrgicos que a gente tem hoje, as crianças também são muito visadas por essas propagandas, por esse tipo de consumo, e crescem cada vez mais numa sociedade onde o exterior importa muito. Qual é por exemplo, no seu meio, nas suas aulas, até você falou que dá aula, nas suas consultas, como é conseguir diferenciar isso, viver uma sociedade, falar para as pessoas,
que elas estão tendo que ir contra o que a sociedade está pregando? O que acontece é que a população é muito influenciável. Sim. Então, está com medo de o que vai opinar o fulano ou a fulana. Então, isso é uma coisa de egoísmo. Você primeiro tem que pensar em você, segundo pensar em você e terceiro pensar em você. Se você deixa esses compromissos que são indiretos, porque você não labora, não trabalha para quem vai te criticar. E você rejeitar um pedaço de uma coisa, de um bolo, você rejeitar um refrigerante. Ah, mas o que ela vai pensar? Eu fui na casa dele e ela fez um pudim para mim. Mas ela não me perguntou que ia fazer o pudim, ou se eu queria pudim. É igual que você me traz um café. Eu não pedi café. E eu não posso tomar 10 xícaras de café por dia porque faz mal para a saúde. Você pode tomar 3. Tem pessoas que tomam de manhã, que é um erro, porque primeiro tem que beber água, tomar água. Eu particularmente, é depois do almoço, das refeições, e assim pela frente. Então, as imposições nunca foram boas. Então, a primeira coisa é você se conhecer, você ler pelo seu lado, porque hoje em dia está tudo nas plataformas, mas agora com a inteligência artificial, que você pergunta para o chat, age como experto em tal coisa e me diga tal coisa. E vai sair toda a data ali precisa. Então, não é ouvir o que você falou, o que ela falou, o que eu estou falando. Tudo isto tem que estar demonstrado e que nas plataformas disponíveis de maneira gratuita, você corrobora ou desmonta essa ideia falsa. Sim, Luiz, eu acho que, como você disse, né, infelizmente, todos sabemos e muitos assuntos não podem ser revelados, mas existem a máfia, né? Existe a máfia da indústria do produto que você deva consumir e você não... É aquilo, o que você pode nos revelar alguns produtos, alguns medicamentos que realmente não deve ser ingerido, que a gente tem que evitar? Tem algo que você possa falar? Olha, os melhores suplementos são água mineral, o exercício físico com força, treinamento de força e um bom descanso, com higiene do sono. Sim. Quer dizer, você meia hora antes de ir a dormir, soltar a tela. Tem pessoas que têm a televisão e ficam dormidos, roncando, e aquele som e aquela luz continua no quarto. Tem que estar o quarto escuro, para você poder produzir porfirina, que vai avisar para produzir melatonina e depois, consequentemente, hormônio do crescimento. Por isso, o sono chama-se ou considera-se reparador, porque enquanto você está dormindo, que deve dormir de 7 a 8 horas por dia, o corpo trabalha reparando todo o estresse oxidativo do dia. E aí você vai atrofiar menos os tecidos. Por quê? Porque o envelhecimento ele vem quando não se produz a quantidade suficiente de cada hormônio e os tecidos começam a serem consumidos. Você vai ficando sem colagênio, sem ácido hialurônico, a pele fica flácida, você fica sem densidade óssea, vai ter osteoporose, seu cabelo fica branco. Então, isso é uma degeneração celular. E tem como combater isso, mas não é com produto e medicamento. Se vocês leem a bula que traz cada remédio que eles te passam para cada sintoma ou cada situação que você presente, você não tomaria esse remédio. Por exemplo, tem os inibidores da bomba de prótons no estômago, que é porque você teve uma situação X de uma gastrite, eles te passaram, e tem pessoas que, como eu vou beber, eu tomo tomo 2 vezes por dia um X. Não vou falar do nome, mas vocês sabem qual é. Isso produz câncer de estômago, porque o estômago tem que estar ácido, o suco gástrico é ácido, e você está deixando ele alcalino. Então, por exemplo, o jejum intermitente, essa é a ferramenta mais importante antes da reposição hormonal. Por quê? Quando você faz jejum, quer dizer, ter uma janela na qual você não vai consumir mais nada do que água ou chá e fazer uma refeição ou 2 por dia. E isso você consegue espaciando os horários da refeição, tomando café da manhã o mais tarde possível para começar e o jantar o mais cedo possível. E depois vai tirar e vai evoluindo. Então, um ano retrasado, um cardiologista alegre desses peões da farma falou nos Estados Unidos que o jejum intermitente ele era um aumento de risco de morte cardiovascular súbita.
Mas foi um estudo que não foi estudo porque não tinha o protocolo da metodologia de investigação. Então eu simplesmente tinha 2.500 artigos na plataforma PubMed, eu revisei todos eles e aqui está a conclusão. Então publiquei esse livro, Jejum Intermitente, Herói ou Vilão. Ele é só herói, por quê? Porque aquelas células que você tem no corpo que estão vagando lá sem função, quando você está em jejum e você vai treinar, você consome como energia. Aquele açúcar que você guarda no fígado para produzir gluconeogênese quando você não pode comer, você consome do seu corpo quando você treina em jejum e você está limpando, purificando o teu corpo, gastando nada. A questão da massa magra, que havia uma polêmica, né, de o corpo consumir massa magra, que é o que ninguém quer. Isso é verídico? Claro, e essas canetas agora que estão na moda faz uns anos de emagrecimento, eles fazem você consumir a massa magra. Então você tem que treinar. A melhor reserva que o corpo pode ter para a velhice é massa muscular, massa magra. Até por isso que as pessoas perdem peso muito rápido. Claro, e você vê que o velhinho vai andando e é só osso e pele. Então, não é dinheiro no banco, claro, tem que ter uma poupança. Mas o mais, porque senão você vai ter o dinheiro do banco para gastar nos remédios caros que vão te indicar, porque você vai ter uma velhice fatal cheia de doenças. Se você treina, você se cuida, você não abusa no consumo de certas substâncias e tem músculo, mas não músculo com anabolizante, músculo criado de maneira natural, você vai ser um idoso jovem e saudável. Sim, você pode ficar 8 horas sem ingerir nenhum alimento que o seu corpo não vai buscar a massa magra como fonte de energia. Não, é que se você treina e Correto. faz o jejum, você não vai perder massa magra, você vai Certo. manter a sua massa magra. Sim. Porque você não pode fazer jejum e não treinar. Sim. Porque Certo. você nem tinha massa magra quando Correto. comia muito. O que Não tinha era vai ter agora. gordura. E ele evidencia, porque como você consome essa gordura excessiva, então evidencia-se que só não tem, só vai ficar pele e osso. Certo. É. E o chip da longevidade em si? Como é? Até porque você citou inúmeros medicamentos que são consumidos aí, pelo que a gente entende na nossa conversa, é muito mais sobre o que a gente vai fazer por nós mesmos, como pessoa, do que o que a gente vai consumir por fora. O medicamentos, canetas, como você falou. E o chip da longevidade, como que ele entra nesse contexto? Bom, não é bem da longevidade, mas é da juventude. O que acontece? Quando você envelhece, o que você perde? A vitalidade do jovem. Então, se você faz reposição hormonal, você vai recuperar a vitalidade que você tinha quando tinha a tua idade, entendeu? Então é assim, um dos pilares da medicina anti-idade ou anti-envelhecimento ou da longevidade é a reposição hormonal. Mas o que acontece? Que essa mesma forma que induz ao consumo de coisas venenosas, botaram medo na população, plantaram medo, falando que os hormônios produzem câncer. A reposição hormonal produz câncer. E é a mentira do século. Isso falam muito até para mulheres, né, no período da, Sim, porque, da menopausa. porque se você não fica doente, você não é negócio. Tem que ficar doente com resequedade vaginal, inspeções à repetição, para eles te indicarem os óvulos, que paga o congresso do doutor que te indicou o óvulo. Então é assim de simples. Tem o corpo humano umas 50 hormonas, 50. Destas hormonas, 3 são hormônios sexuais, né, para a reprodução. E eles se produzem aqui no ovário. Também quiseram vender que a testosterona é uma hormona ou um hormônio masculino, e é mentira. Aqui, nesse parênquima ovárico, esse é o de uma mulher nova, que já tem 3 anos com o período e está pronta para a reprodução. Então ela produz aqui estrogênio, progesterona e testosterona. Sendo que ela produz 3 vezes mais testosterona que estrogênio. Então é um hormônio masculino? Não. Então o que acontece? Quando vocês chegam na fase dos 35 aos 40 anos, começa o período mais fatal na vida de uma mulher, que é o climatério. Não a menopausa. A menopausa é uma data simples e pura, que foi o último dia que você viu a sua última menstruação e transcorreu 1 ano depois disso e você nunca mais a viu. Então essa é a data em que você virou menopáusica. Mas o que antecedeu isto, que era a evolução desse ovário para este, você vê que aqui não tem parede, mas não tem vitalidade, não tem nada vermelhinho, nada cor de rosa. Está atrofiado, fechou a fábrica.
Assim como você não pode ter filho com um ovário assim, você não vai produzir os hormônios do parênquima. Então começa o seu deterioro. Então o que acontece com a mulher? Acordou um belo dia com uma dor de cabeça e não conseguiu dormir. Que diz insônia e dor de cabeça. Mas foi no neurologista, fizeram um exame de sangue e ela não tinha anemia, nem tinha muito glóbulo vermelho para doar. Quer dizer, não era policitêmica. E também não tinha problema de tensão arterial, que são geralmente as causas mais comuns de dor de cabeça, que batizaram como migraña. E que tem uma idade X para ela aparecer e ser frequente na mulher. Assim como a migraña, a insônia, os divórcios, o lipedema, tudo na faixa das hérnias inguinais, os problemas do solo pélvico, que agora está na moda a fisioterapia do solo pélvico. Tudo isso apresenta-se na década dos 40 e está associado ao declínio hormonal. Mas você vai no oftalmologista com o olho seco, glaucoma, ele nunca te vai pedir um perfil hormonal. Você vai no cardiologista com palpitações e te colocaram aquele aparelho que você fica 24 horas e até 3 dias e estava normal, ele não te pediu hormônio. Não mediu seus hormônios no sangue. E assim pela frente, você vai no neurologista com o problema da migraña, ele não vai te pedir esse estudo. Você vai no ortopedista porque está com osteoporose e ele não mediu os teus hormônios. Então, essa é a indústria da medicina criada por Rockefeller no ano 1903, com o repórter Flexner, que ele mandou pagar para mudar a carreira de medicina em todas as faculdades do mundo. E é o que temos hoje. Não curamos a mais ninguém. Trabalhamos para produzir clientes para a farma. Então, aí que está o problema. Então, se a mulher entender isto, que ela precisa repor o que se produzia aqui, mas tem ali agora uns influencers falando da suplementação, do yoga, do sei o que, mas como você vai suplementar uma coisa que morreu? Você não pode estimular isto mais, porque já era. Agora, você pode suplementar o hormônio, que vai te dar energia, que vai te fazer ganhar massa muscular, que vai revertir a tua osteoporose. E como se faz isso? A mulher tendo essa sintomatologia característica, que tem aquelas que eu te falei, pedindo para o médico dela fazer o perfil hormonal, mas tem que ter cuidado que tem que ter incluído os hormônios livres, porque o total não é o que está biodisponível, sino o livre. Então, aí é que você decide se tem que repor ou não repor. Mas o que acontece? Que você vai no seu médico, aquele tradicional, e ele te indica uma pilulinha, assim como o anticoncepcional, com uma mistura de 2 hormônios sintéticos, que é a progestina e estrogênio sintético, que vai sobrecarregar o seu fígado, que vai aumentar as proporções de cancro de mama, de câncer de endométrio, de um tromboembolismo por insuficiência venosa, um câncer de mama porque tinha você cisto, e então uma contraindicação. E outra coisa é que você, transcorridos 6 meses, 1 ano depois disso, o que fez foi engordar, está com a pele horrorosa e não viu benefício algum. Repondo os 2 hormônios, que é o que eles consideram como hormônio feminino. E está na data científica, que eu passei para a Cris muita informação, onde está demonstrado que a testosterona é segura, que não tem efeitos colaterais cardiovasculares, que não aumenta a incidência de câncer de mama, ao contrário, ela reduz a incidência de câncer de mama em um 50%, a incidência de câncer de colorectal em um 70%, o Alzheimer em um 38%, e ele reverte, que eu mandei para a Cris também, a osteopenia e a osteoporose. Então você repondo via pellet, que por isso é o chip da juventude, porque ele coloca-se como os chips que estão na moda agora, até para o pet que você coloca, por se ele some, ali está o GPS que vai achar ele. Então, o que acontece? Isto, o chip da juventude, que é a nossa patente criada na Espanha, faz 6 anos, ela é feita do inhame, que é um tubérculo. Então, do inhame, sintetiza-se a testosterona bioidêntica e insere-se dispositivo embaixo da pele com um pouquinho de anestesia local.
E que vai fazer esse dispositivo no teu corpo? O organismo vai fazer uma microrrede vascular e vai lavando ele todos os dias, liberando doses fisiológicas de testosterona até dissolver ele. Ele some no teu corpo porque é uma coisa natural totalmente. Mas uma pequena proporção deste dispositivo de testosterona, por um processo chamado de aromatização, produzido por uma enzima aromatasa, vai se convertir em estradiol. Então, uma baixa dosagem igual ao que o seu ovário, quando estava assim, produzia. Quer dizer que essa não tem efeitos colaterais para os problemas que eu descrevi faz uns minutos, porque esta não é suplementação direta, é por uma via fisiológica indireta, o teu corpo reage para estimular e essa é super saudável. Sim. Então tem que ter muito cuidado quando as pessoas falam em hormônios, porque um hormônio e é diferente. Aqui virou na moda. No Brasil, faz uns anos, teve escândalos e tudo, o chip da beleza. Foi. Mas é tanta mentira na indústria da saúde que eles falaram que é uma reposição hormonal, mas a gestrinona não é um hormônio. Você pode perguntar para o ChatGPT quais os hormônios do corpo e esse não vai aparecer. Esse é um esteroide sintético que tem efeitos parecidos com alguns hormônios. E ele usa-se para o câncer de endométrio. Mas descobriu-se que as mulheres que usavam este dispositivo conseguiam ter a pele mais limpa, mais hidratada e podiam criar massa muscular. Mas a Anvisa tirou, do mercado e depois aprovou novamente, mas só para alguns casos de problemas de saúde feminina, não viral como estava no passado, senão para alguns cânceres de problemas do endométrio. Então, nada a ver. O chip da juventude é uma terapia natural bioidêntica de um hormônio produzido de um tubérculo, quer dizer, de um vegetal. E o chip da beleza é um hormônio sintético, que não é hormônio, senão é um corticoide, que não tem nada a ver com o que é a produção hormonal do corpo, do sistema endocrino. Isso é bom para diferenciar que tem pellets e pellets. O pellet é simplesmente uma via de administração de medicamentos. Assim como tem xarope, mas tem xarope para 1000 coisas. Tem supositório, tem comprimidos, tem injeções. Então, o pellet é simplesmente um tipo de via de administração de medicamentos subcutânea que pode ter inúmeros medicamentos e suplementos diferentes que não tem nada a ver. Por isso, nós não podemos etiquetar. O pellet. Não. Um pellet ou tal pellet. O chip da juventude não tem nada a ver com nenhuma terapia destas que tiveram ou ainda têm um passado e um presente escuro. E quanto tempo, por exemplo, a gente tem a idade mais indicada pelo comportamento do corpo feminino? Isso seria, essa pessoa ficaria com esse chip para sempre? Como funciona na prática? Isso é uma mega pergunta. E que bom porque você me fez lembrar uma coisa que eu ia esquecer. Simplesmente, não só existe esta menopausa, que é a evolução, a degeneração natural do sistema reprodutivo. Por isso você ouve desde sempre que não é bom que as mulheres a partir de tal idade fiquem grávidas porque o menino pode ter problema. Por quê? Porque a qualidade desse óvulo que vai cair aqui, vai ser fecundado pelo espermatozoide, vai caindo. Os primeiros são os melhores, os mais saudáveis. Então, você nasce já com uma carga ovárica X. Mais cedo você viu a menstruação, mais cedo você será menopáusica. Então, tem uma menopausa que chama-se a menopausa cirúrgica, que se você, após o desenvolvimento do teu corpo como mulher, teve uma cirurgia de urgência e extirparam um ou os 2 ovários, já você é ou climatérica ou menopáusica, dependendo se foi um ou os 2. E tem também o que está descrito a menopausa precoce, que tem tendência familiar, tem medicamentos, tem exposição a certas substâncias tóxicas que também aumentam essa incidência. Então, a reposição hormonal deve começar a ser feita desde o momento em que você perdeu um ou 2 ovários, claro, prévio perfil hormonal, ou quando de maneira natural você começou com uma sintomatologia, fez o perfil hormonal e corroborou que você está já no climatério.
e até que idade? Até a morte. Até que a mulher quiser estar vital e em condições de ser autônoma e autossuficiente. Eu vejo com muita frequência nas redes sociais que colocam dois senhores de 90 anos, um numa cadeira de roda, sendo empurrado, e outro na academia com muito músculo. Não com músculo como o do Arnold Schwarzenegger, sino músculo normal, natural, bonitinho. Não é marombeiro. Então, você escolhe como você quer ter a velhice. Se quer ter uma velhice saudável, os hormônios são mensageiros químicos. Se não tem os mensageiros, a função não chega. E então, se você não repõe, você vai ser doente e vai ficar consumindo muitos medicamentos caros, que é o que quer a farma. Então, conclusão. A reposição hormonal bioidêntica não aumenta o risco de câncer. A testosterona via pellet não tem nenhuma contraindicação, nem tem nenhum efeito secundário, a não ser que eu coloque uma overdosagem e pode aparecer cabelo facial, pode engrossar a voz, pode aumentar o tamanho do clitóris de maneira transitória. Ele se reverte depois que você consome essa testosterona. Para que vocês entendam como que funciona. Você vai sair para Búzios, né? Para no posto e abastece. Então você enche o tanque. E você vai consumindo até ter que repor novamente. Então o chip da juventude é a mesma coisa. Você coloca hoje. Ele vai ficar no teu corpo agindo de 3 a 6 meses. Quando voltarem os sintomas que você não está conseguindo dormir, que você não quer namorar com teu namorado, com teu marido, que você não tem energia para nada, que fica na débria, que chora sem motivo, que fica a retenção de líquido, que está com dor no ombro congelado, que dói o joelho, se você ter lejado, que tem palpitações, que tem dor de cabeça. Então, as unhas frágeis, a perda do cabelo, tudo isso está relacionado com a queda hormonal. Sim. E nós desenvolvimos um curso bem simples, que não é na verdade um curso, mas no Hotmart você sube cursos. Não é tutorial, nem tem o nome curso. E é Desvendando a Menopausa. Ali nós explicamos. E é uma coisa que você compra, custa, sei lá, 50, 60 reais. E você, num mês, dedicando 2 horas por dia, você vai saber o que é a menopausa, o que é o climatério, como começam os sintomas, quais as analíticas, como suplementar quando o ovário ainda está bem. Você pode estimular ele a produzir hormônios. Quando ele está assim, ou vai passar por aqui devagar. Mas quando está assim, não, tem que repor já o hormônio diretamente. Então, tudo isso nós explicamos ali de uma maneira super simples, como aquela série de desenho animado que tinha. Era Plaza Sésamo, como era o nome? Praça, que era uma Rá, René, tinha Piggy. Não, é que você é muito novo. Mas tinha, que era uma Rá, um sapo, assim, Vila Sésamo, obrigado. Exato. É tipo Vila Sésamo, explicado de uma maneira muito tranquila. E aí você vai saber se você está, se a tua mãe está, porque eu vi a minha mãe na menopausa. Ela deitava com aqueles sofocos, deitava e suava assim, até inverno, até no inverno. Então ninguém merece passar por isso. Tem terapias seguras, tem farmácias fantásticas de manipulação magistral, que é sob encomenda, uma terapia personalizada, porque essa é outra pergunta que nos fazem com muita frequência. E como eu sei qual é a dosagem? Pelo seu biotipo, pelo seu morfotipo, pela sua contextura física. Se você é uma mulher baixinha, magrinha, é uma dosagem. Se você é uma mulher promédio, é uma. Se você é muito alta ou está em sobrepeso, é uma outra. É importante até destacar isso, porque cada pessoa precisa ser tratada, diagnosticada e acompanhada de uma forma. Claro. Né? Não adianta falar, não, porque às vezes você está conversando com uma amiga, uma amiga fala assim, porque eu uso tal dosagem, eu uso desse jeito. Eu vou usar também. Não é assim, né? Precisa ter o acompanhamento. Mas esse é outro ponto interessantíssimo. Por quê? Porque acontece que a que indica farma, que não te resolve nada, senão que cria problemas, é só uma dosagem, ela vem estándar para todo mundo, igual do que o anticoncepcional. Eles não te indicam, é para todo mundo a mesma coisa. Exato. E isso, esses ginecologistas que são peões da farma, falam que essa é a que está aprovada pela FDA dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que é no Vaticano que está aprovada. É numa agência que tem muitas
muitos questionamentos, que tem muita séria a respeito de muita medicação que tem sido aprovada e que causou mais mal do que bem. Vocês lembram daquele Prozac? O gênio do Prozac era um antidepressivo que saiu nos anos 80. Sim. E sabe o que aconteceu? Que a maioria suicidou-se. Então, tiraram do mercado e ninguém mais falou mais sobre isso. Igual que aquele sibutramina para emagrecer. Agora as canetas, agora está aparecendo pessoas que perdem a visão subitamente pela caneta de emagrecimento. Pessoas com câncer de tireoide, câncer de pâncreas, perda da massa magra. Então, mas pelo outro lado, saem os que são os piores da farma, falando de propriedades, inventando propriedades positivas para captar clientes. Luiz, no caso, você hoje reside em Madrid. Sim. E você presta esse atendimento, você sempre tem, né, agenda a nível mundial. Eu sei que pela Europa toda você tem dias agendados que você vai estar em tal lugar, tal lugar. E isso é viável, por exemplo, você não está no Brasil e tem pacientes aqui no Brasil que querem colocar. Sim. Tem que ser com sua equipe, tem que ser com você, tem que ser presencial ou tem como fazer? Sim, deixa-te falar o que acontece com os medicamentos que são de manipulação magistral. Você não pode comercializar esse tipo de produto fora das fronteiras. Por exemplo, na Espanha eu uso uma farmácia de manipulação lá, local. Correto. Em Portugal, eu uso uma farmácia de manipulação magistral lá. Ah, ok. Aqui, no Brasil, eu uso uma farmácia daqui. Correto. E em Miami, igual, eu uso uma farmácia de manipulação magistral que está em Fort Lauderdale. Então, sou eu que coloco, a agenda é prévia e tem, não que tem fila, mas as vagas são restritas, porque demora pouco tempo a colocação, mas durante o dia, a quantidade do material que precisa-se, que tem que estar estéril e tal, é uma logística pesada. Certo. Então, por isso, abrimos vagas certas, em uma Certo. quantidade limitada, em cada visita que nós fazemos em cada cidade. Sim, porque tem que ser com alguém da sua equipe presencial. Claro. Certo. E até uma curiosidade de você trabalhar em diferentes países. Qual o principal desafio de tentar trazer uma tecnologia ou não vou chamar de tecnologia para não ser um medicamento, mas uma tecnologia que contemple o mundo e não só um país específico? O que acontece? Que antes a medicina era mundial. Os textos de tudo, anatomia, por exemplo, era a Rubier. Estava tudo etiquetado e protocolizado antes de que Rockefeller estragara o assunto. Então, por exemplo, sem sair do contexto, eu estive no Palácio de Congressos de Córdoba e o diretor me levou no herbolário que tinham as freiras nos anos 1500, que eles plantavam 30 ervas com as quais curavam os pacientes que estavam lá hospitalizados. Olha que interessante. Mas as pessoas acham que esse negócio de hormônio é novo. Gente, a testosterona tem 80 anos já descrito e tem na literatura, posso enviar para vocês, que já se conhece como funciona e que é uma coisa básica. Sabe onde foi descoberto isto? Em Cuba, nos anos 40, um doutor, que sabem que os botânicos vinham no Brasil, iam pelo Caribe e pela África, estudando as plantas. E o doutor Rosenkraus, um suíço, em Cuba, com a ajuda dos nazis, isolou do inhame a testosterona nos anos 40. 80 anos depois, estamos falando que o doutor Jabal Uffelman, na Florida, tem 12 anos usando a reposição hormonal via pellets de testosterona em todos os Estados Unidos, que está tudo provado. Eu mandei para a Cris um artigo da revista The Lancet, que é a revista mais importante do mundo da medicina, é o número 1. Podem procurar em Google qual é a revista mais importante do mundo médico, a revista The Lancet. Com 9.800 pacientes. Descobriram que sim, que melhorou a vida sexual, a libido e a qualidade do relacionamento na intimidade. Tudo que é problema osteomuscular, qualidade de sono, tudo isso está ali. Então, esses postulados da medicina
consciente e tradicional são mundiais. E as pessoas que pensam, investigam e saem do joguinho da farma, eles vêm e procuram o que é melhor para si e fazem o que for para isso. Eu recebo pacientes de Dubai, da Arábia Saudita, de toda a Europa, vão em Madrid, vão em Lisboa, da República Dominicana, de Venezuela, eles vêm, de todo o Caribe. Por quê? Porque funciona. E depois que eles provaram uma vez, ou a irmã, a prima, a mãe, é uma cadena, é uma reação em cadena. Todo mundo quer porque conferiram. Eu tenho densitometrias ósseas das minhas pacientes que revertiram a osteoporose e a osteopenia. Não estou inventando, está ali. E tem artigos científicos. Mandei uma para a Cris. Reversão de osteoporose com reposição via pellet em homem. Não com a caneta aquela que vendem ilegalmente nas academias para criar massa muscular. Esse estraga o fígado. Mas sim com o via pellet. Então tudo isso está documentado. Em nossa página web, chipjuventude, mas sem e.com, ali tem artigos científicos da farma, que embora estejam em inglês, mas o texto nosso está em português também. Você traduz no Google de graça e vai entender como que funciona e o que está demonstrado cientificamente dos benefícios de repor a testosterona da mulher. Eu ia até te pedir exatamente isso, porque infelizmente aqui nosso tempo passa muito rápido. Claro, né? e é muita informação. E se a gente conseguisse ficar aqui falando, acho que é uma forma de aprender. Como que as pessoas podem ter acesso aos conteúdos que você publica, seja nas redes sociais, ou seja também no site que você já citou, porque é um assunto que, de fato, não só é muito importante para a vida da pessoa, a vida feminina principalmente, mas porque a gente sente que se você fica sem estudar, sem saber sobre isso, um mês você perde alguma coisa, porque parece que as coisas vão se atualizando. Claro. Então, como que as pessoas que estão assistindo podem conseguir te acompanhar ou ficar sabendo desse conteúdo? Bom, tem várias formas. Infelizmente, como os perfis estão em espanhol, às vezes não conseguem, porque o meu Luiz é com S, por exemplo. Aqui no Brasil a gente usa bastante com Z. Sim. Então, é assim. Se você quer aprender sobre a menopausa, e isto não é comercial, porque eu te garanto que da Hotmart eu não recebo praticamente nada de um curso de $10. É simplesmente para criar esse conhecimento que seja espalhado. Então você tem essa opção. Você entra na plataforma e faz esse cursinho, Desvendando a Menopausa. Tem outra forma. Tem o meu livro Malditos Hormônios, que ele está em português também, e ele custa R$25. São 72 páginas. Você lendo esse livro, você vai criar consciência até do estilo de vida, tudo resumindo, tudo que eu falei aqui, em 2 dias de leitura, como aquele livro do Paulo Coelho, O Alquimista, que eu li numa noite, você lê num dia, sem problema. Então, temos um canal no YouTube que é Longevidade TV, mas sem o E. Longevidade em espanhol é igual que, mas sem o E. Sim, com D mudo. D mudo, TV, Longevidade TV. E tenho os perfis do Instagram, que um é os meus 2 sobrenomes juntos, que neste caso o Luiz é com esse, mas o Lopes não é com esse, Lopes Talage. E tem o Chip Juventude também no Insta, sem o E, mudo, Chip Juventude, mas sem o E. E ali tem Reels, mas muito Reels. Muito conteúdo. E além disso, qualquer pessoa que tenha uma dúvida ao respeito, pode me escrever sem problema. Eu respondo todas as mensagens. Lógico, quando posso, não pode ter uma urgência. Tem que aguardar. Não, pelo menos 12 horas de paciência. 12 horas de paciência. E com muito prazer, a gente responde qualquer inquietude sem problema nenhum. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tanto da LM como da Band. Foi um prazer ter você aqui. De fato, foi uma aula pra gente. É um conteúdo que acho que interessa muito para a vida das pessoas e que tá super em alta. Então, te agradeço por ter disponibilizado o seu tempo tão concorrido para estar aqui com a gente conversando e explicando, viu? Eu adoro divulgar e obrigado a vocês pelo convite. Cris, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Estaremos juntas no próximo, certo? Sem dúvida. E mais uma vez, né, é uma honra para a LM essa parceria com a Band e receber pessoas que trazem, né, tantos assuntos importantes para a população, que é uma maneira da gente proporcionar, né, uma vida mais segura com os planos seguros da LM. Muito obrigada, Luiz.
Obrigada por você ter acompanhado a gente. A gente se encontra no próximo Plano de Seguros com a seguradora LM. Tchau, tchau.